Bom, vamos mergulhar nessa análise e decifrar de uma vez por todas aquela famosa sopa de letrinhas dos investimentos em renda fixa aqui no Brasil. Quando a ideia é fazer o dinheiro render com segurança, é super comum esbarrar num monte de siglas que até parecem confusas no primeiro momento, mas que, na verdade, escondem oportunidades fantásticas. E para começar, tem um quebra-cabeça bem clássico no mercado. Será que um CDB rendendo 110% do CDI ganha de uma LCI pagando 92%? O nosso instinto natural é logo olhar para o número maior e pensar que ele é o grande vencedor da história. Mas, no universo dos investimentos, números brutos mais altos nem sempre significam mais dinheiro no bolso no fim do dia. Seção 1. A sopa de letrinhas. Para desvendar esse mistério, a gente precisa lembrar o papel de quem investe. Basicamente, quem aplica na renda fixa atua como grande banqueiro da operação, emprestando dinheiro para as instituições financeiras. O nosso primeiro bloco é o famoso CDB, o Certificado de Depósito Bancário. Trocando em miúdos, é o capital que a gente fornece para o banco poder financiar aquelas atividades de crédito do dia a dia, como limites de conta e empréstimos pessoais. Aí entram a LCI, a letra de crédito imobiliário, e a LCA, a letra de crédito do agronegócio. Elas são um pouco diferentes. Esses empréstimos têm uma espécie de carimbo, sabe? Os fundos captados são estritamente destinados a financiar os setores imobiliário e agropecuário do país. E o destino desse dinheiro muda completamente o jogo. Como o governo tem todo o interesse em turbinar a construção civil e o agronegócio, que são motores pesados da nossa economia, ele dá uma vantagem gigantesca para as LCIs e LCAs. Um detalhe que faz uma diferença brutal na hora de calcular os lucros reais, como a gente vai ver daqui a pouco. Seção 2. Prefixado, pós-fixado ou híbrido. Mas antes de falar das vantagens, vamos entender como a mágica dos juros acontece na prática. Olha só, tudo gira em torno de duas taxas fundamentais. A nossa velha conhecida Selic, que o governo usa para controlar a inflação, e o CDI, que anda ali coladinho nela, sempre cerca de 0,1% abaixo. O CDI é o verdadeiro coração e a grande referência de rentabilidade para as aplicações bancárias. Então, a grande sacada é entender como esses títulos se amarram a essas taxas. A gente tem o modelo pré-fixado, onde a taxa é cravada, a compra é feita sabendo exatamente que vai render, por exemplo, 10,5% ao ano e ponto final. E tem o modelo pós-fixado, que surfa a onda da economia junto com o CDI, pagando, digamos, 110% dessa taxa ao longo do tempo. É a escolha clássica entre ter previsibilidade total ou acompanhar o cenário econômico de perto. Bom, ainda existe uma terceira via, que é o modelo híbrido. Ele junta uma taxa fixa com a variação do IPCA, o nosso índice oficial de inflação. Um exemplo prático seria um título pagando 3% mais o IPCA. Essa opção é desenhada meticulosamente para blindar o poder de compra e proteger o dinheiro da inflação, principalmente em horizontes de longo prazo. Seção 3. O peso dos impostos. Vamos colocar o sempre faminto leão da Receita Federal na jogada para ver o que acontece. No caso dos CDBs, a mordida do imposto de renda segue uma tabela regressiva. É assim, até 180 dias a alíquota é a mais salgada, 22,5% em cima do rendimento. De 181 a 360 dias, cai para 20%. De 361 a 720 dias, vai para 17,5%. E para investimentos que ficam intocados por mais de 720 dias, chega na alíquota mínima de 15%. A lógica é super simples. Quanto mais tempo o dinheiro fica quieto, menor é a fatia que vai para os impostos. Mas atenção para um alerta fortíssimo no curtíssimo prazo. Se o resgate rolar em menos de 30 dias, o pesadelo do IOF entra em cena. O imposto sobre operações financeiras começa cobrando absurdos 96% dos rendimentos lá no primeiro dia e vai caindo até zerar só a partir do 30º dia. Tem que ter muita cautela, senão o imposto devora o lucro quase por completo. E agora, a grande jogada de mestre do governo para os setores imobiliário e do agro aparece. As LCs e LCAs são totalmente isentas de imposto de renda para investidores pessoa física. Elas simplesmente ignoram aquela tabela regressiva. Isso dá para esses papéis uma liderança colossal na rentabilidade líquida logo de partida. Seção 4. A proteção do FGC. Além da questão dos impostos, é essencial olhar para a rede de segurança caso alguma instituição financeira passe por apuros. É aí que brilha o FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. Esse mecanismo devolve o dinheiro até o limite cravado de R$ 250 mil por CPF ou CNPJ,
por cada instituição. E tem ainda um teto global de R$ 1 milhão, que vai se renovando a cada 4 anos. É o parâmetro máximo de tranquilidade para quem investe no mercado privado. Só que a gente precisa distinguir muito bem o que está ou não sob esse guarda-chuva. Títulos emitidos por bancos como CDB, LCI, LCA e a velha poupança têm a cobertura do FGC. Por outro lado, fundos de investimento, debêntures e o Tesouro Direto não possuem essa proteção específica do FGC. Vale lembrar, claro, que o Tesouro Direto é garantido pelo próprio Tesouro Nacional, então, na prática, é o investimento mais seguro do Brasil. Seção 5. Novas regras de carência. Com a segurança mapeada, vamos dar uma olhada nas canetadas recentes do Conselho Monetário Nacional que deram uma bela mexida na liquidez do mercado. Lá no começo de 2024, as regras ficaram mais duras. Só que o cenário mudou mais uma vez com a atualização de maio de 2025. O Conselho Monetário afrouxou parte dessas restrições e reduziu o prazo mínimo de carência das LCIs e LCAs atreladas ao CDI de 9 para 6 meses. Na prática, o dinheiro alocado nessas letras agora pode voltar a oferecer liquidez num prazo um pouco mais amigável. Contudo, a regra não mudou para tudo. Para aquelas LCIs e LCAs atreladas ao IPCA, a carência super rigorosa continua valendo. 36 meses para LCI e 12 meses para LCA. Fora isso, as regras para emissão de CRIs e CRAs ficaram mais apertadas, garantindo que esses instrumentos isentos sejam usados rigorosamente por empresas que de fato atuam com imóveis e agronegócio. Seção 6. Qual a melhor opção? Bom, com todas essas peças no tabuleiro, chegou a hora de resolver aquele dilema matemático do começo da nossa conversa. A matemática pura ilustra a realidade perfeitamente. Vamos simular R$ 10 mil investidos por um ano com o CDI a 12%. O CDB a 110% rende, em valores brutos, R$ 1.320. Mas quando a gente tira a fatia de 17,5% do imposto, o rendimento líquido cai para R$ 1.089. Já a LCI a 92% totalmente livre de impostos entrega líquidos R$ 1.104. Ou seja, a LCI, com uma taxa bruta aparentemente menor, ganha do CDB por causa do peso do imposto de renda. Só que o jogo pode virar completamente se a taxa bruta inicial for alta o suficiente. Se a gente achar um CDB pagando 115% do CDI, nessas mesmas condições, o rendimento líquido depois do imposto salta para R$ 1.138,50. Nesse cenário, o prêmio maior do CDB consegue amassar o fardo do imposto e vencer a LCI isenta. Fazer o cálculo exato na ponta do lápis importa, e muito. No fim das contas, tudo culmina nesta grande pergunta: qual é a meta financeira e qual o prazo exato que o dinheiro pode ficar lá, rendendo? Escolher entre CDB, LCI ou LCA não é procurar um bilhete de loteria. Depende totalmente de saber se a prioridade é ter aquela liquidez diária na mão ou tentar buscar o máximo de rendimento possível no longo prazo. Uma estratégia inteligente de verdade requer alinhar os papéis certos com os objetivos corretos. E é assim, com informação, que se transforma conhecimento em rentabilidade real.